Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Monge Gyo Vieira e você está no canal Pergunte ao Monge. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto que é bastante recorrente entre as dúvidas daquelas pessoas que nos mandam mensagem, sobre aquilo que baseia a nossa prática budista, que é justamente os ensinamentos do Buda. Mas os ensinamentos do Buda, talvez você já tenha pesquisado, eles são divididos em sutras. São 84 mil sutras. E com certeza é improvável que hoje alguém consiga fazer esse estudo. Mas o budismo primordial, ele ensina que nós devemos praticar o Sutra Lotus, como sendo o sutra mais importante para nós desta era Mappo. O que seria então esse Sutra Lotus? O que as pessoas mais perguntam é, afinal de contas, qual é o conteúdo desse Sutra Lotus? O que o Buda nos transmitiu nesse Sutra Lotus? Eu tenho aqui um exemplar, uma tradução que fora feita pelo Marcos Ubirajara de Carvalho Camargo, uma tradução muito boa, com várias notinhas de rodapé e tudo mais, mas eu devo dizer que é uma leitura bastante difícil, é complicado, mesmo quem já tentou ler, né, você folhear aqui, é muita coisa, e os ensinamentos eles estão todos aqui, mas às vezes eles estão de forma bastante sutil, por isso que nós basicamente recebemos os ensinamentos do Sutra Lotus não lendo o Sutra Lotus diretamente, mas nós recebemos através daqueles mestres que dedicaram a vida inteira a essa interpretação. Então tem uma maior chance deles terem interpretado e transmitido corretamente. Se eu pegar por conta própria, tentar ler e interpretar a minha maneira, pode ser que eu acabe cometendo algum erro grosseiro, né? Então, para que isso não aconteça, nós temos os nossos mestres, mestre Nichiren, mestre Nichiryu e o mestre Nissen, que sempre nós estamos falando aqui nos nossos vídeos também. E por falar em mestre Nissen, existe um ensinamento desse grande mestre que diz da seguinte forma: neste mesmo mundo em que todos nascem e morrem, tive o privilégio de encontrar o Sutra Lotus. Neste mesmo mundo em que todos nascem e morrem, tive o privilégio de encontrar o Sutra Lotus. Bom, o que significa isso? Afinal de contas, por que é um privilégio você ter se encontrado com esse ensinamento? Bom, primeiramente, nós precisamos nos lembrar que, apesar de existirem 84 mil sutras, cada sutra teve a sua época, teve a sua utilidade. Assim como quando você constrói uma casa, você monta a escada, você monta andaime, você monta aquela caixa onde eles batem massa, enfim, uma série de estruturas que ajudam nessa construção. Mas quando a casa estiver pronta, você deve retirar essas estruturas, elas não são mais úteis naquele momento. A mesma coisa são os diversos sutras de Buda. Todos eles tiveram a sua utilidade até o momento do Sutra Lotus. A partir do momento em que se estabelece o Sutra Lotus, em que o Buda começa a ensinar o Sutra Lotus, todos os outros devem respeitosamente serem retirados. Por isso que nós hoje, na escola do budismo primordial, nós praticamos e estudamos apenas o Sutra Lotus. Não é desrespeito ou desconsideração pelos outros ensinamentos, mas é que nós reconhecemos que cada um teve o seu momento, a sua utilidade, e agora é hora de praticar o Sutra Lotus, que vocês vão ver mais adiante da nossa explicação, traz coisas novas que nós realmente estávamos precisando, estávamos carentes disso e nós não encontrávamos isso em outras práticas. Vamos então ver um pouquinho, afinal de contas, o que está escrito nesse Sutra Lotus. Lógico que eu não vou, são 28 capítulos, eu não vou ler ele capítulo por capítulo e tentar resumir. Eu vou trazer um resumo do resumo do resumo, ou seja, apenas qual é a ótica, o que ele traz para nós de embasamento para que nós façamos a nossa prática. Eu estou falando do budismo primordial, claro. Bom, então vamos lá. Primeiro item. O Buda primordial é o grande espírito do universo. O universo
é a vida do Buda primordial. O Sutra Lotus traz um conceito muito interessante, que vai muito além da existência do próprio Buda. Até então as pessoas imaginavam que o que existia era aquele Buda, aquele que estava ali transmitindo aqueles ensinamentos para ela, ele era o máximo. Mas o Sutra Lotus ensina que acima do Buda Shakyamuni ou de qualquer outro Buda, existe um universo. E todos nós fazemos parte dessa força desse universo. Todos nós somos um pedaço disso que ele chamou de Buda primordial. Então todos nós, assim como o Buda Shakyamuni, nós fazemos parte disso que é chamado de Buda primordial, que é essa alma única do universo. Segundo, o ser humano é parte do Buda primordial e por isso compartilha o mesmo espírito. Todos os seres possuem a natureza búdica dentro de si. Quer dizer, não é só o Buda Shakyamuni que possuía a natureza búdica. Todos nós, qualquer ser ou pessoa comum, possui a natureza búdica dentro de si. Isso é por si só uma coisa incrível, mais à frente você vai ver por quê. Qualitativamente, o ser humano é semelhante ao Buda primordial. Porém, a mente humana ainda é encoberta e limitada pelos próprios pensamentos. Quer dizer, nós temos todas as coisas boas, todas as qualidades de um Buda, mas infelizmente nós temos também a limitação da nossa mente e os nossos venenos que acabam fazendo com que nós tenhamos atitudes equivocadas e uma visão bastante limitada em relação às coisas. Claro que a nossa lapidação espiritual, o nosso exercício, a nossa prática é justamente para que a gente possa vencer essas dificuldades, vencer essas limitações, eliminar essas coisas ruins do nosso coração e então nos aproximarmos daquelas qualidades de Buda que, como nós vimos no Sutra Lotus, são naturais nossas também. Quarto item. O ser humano também pode atingir a iluminação, se lapidar a natureza búdica inerente a si. Viver almejando a iluminação é fundamental, e isso é novidade. Antes do Sutra Lotus, eles não imaginavam poder atingir o mesmo estado que o Buda. O Buda era o Buda. Todos os demais são réis praticantes, eles poderiam evoluir muito. Eles poderiam ser felizes, eles poderiam fazer outras pessoas felizes, mas jamais atingir o mesmo estado que o Buda. Mas o Sutra Lotus ele ensina que qualquer pessoa comum pode atingir a iluminação, pode atingir o mesmo estado que o Buda. Só que ela precisa lapidar a sua natureza búdica. Lógico que isso não é uma coisa fácil, mas pelo menos ele apresenta essa possibilidade. O Namu-myoho Renge-kyo é o sagrado nome e espírito do Buda primordial. Através desse mantra, invocamos a força do Buda, a força do Sutra e a força da fé. Quer dizer, através da prática do seu título sagrado, Myoho Renge-kyo, prestando devoção a esse título desse sutra, ou seja, Namu-myoho Renge-kyo, nós estaremos invocando a força do Buda, a força desse sutra, a força desse ensinamento, através da força da nossa fé. Fé nesses ensinamentos, fé naquilo que o Buda tem nos transmitido. Então, através dessa prática, nós conseguimos sim lapidar a nossa natureza búdica, que é justamente o sexto item. A prática principal para lapidar a natureza búdica é a entoação do Namu-myoho Renge-kyo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sétimo item. Ao invocar esse mantra, estaremos inserindo a semente da iluminação em nossa natureza búdica. Bom, a gente viu nos 2 itens anteriores que ele falava sobre o Namu-myoho Renge-kyo. E ele recomendou que você recitasse, entoasse o Namu-myoho Renge-kyo para lapidar a sua natureza búdica. Ué, como que isso é possível? Eu não tenho que fazer longas práticas, eu não tenho que fazer meditação, eu não tenho que fazer leituras de sutras? Não, você só precisa da semente.
Alguns vídeos passados nós falamos a respeito de semente. Eu até mostrei uma palestra que foi feita aqui na Catedral Nikkyoji, justamente falando que mesmo uma grande árvore, ou até mesmo o nosso complexo corpo e todos os nossos sistemas, um dia já foram uma simples sementezinha. Então, toda a iluminação do Buda, todos os seus ensinamentos, todos os seus 84.000 sutras também podem caber dentro de uma semente. E essa semente é o Namo Myoho Renge Kyo. Então esse mantra, ele carrega toda essa virtude. Eu não preciso ler todos os sutras, eu não preciso fazer todas as práticas, eu não preciso nem mesmo ler todo o Sutra Lotus. Eu só preciso da semente, eu só preciso ter a virtude do Namo Myoho Renge Kyo. Por isso que nós da Escola do Budismo Primordial sempre estamos recitando, entoando o Namo Myoho Renge Kyo como a nossa meditação ativa. 8º item. Ao seguir os ensinamentos do Sutra Lotus, a vida cotidiana se torna uma constante lapidação humana e espiritual, pois o Dharma de Buda é simultâneo ao Dharma do mundo. Isso significa que tudo aquilo que você aprende dos ensinamentos budistas não servem só para o templo, não servem só para quando você está sozinho em sua casa. Tudo o que você aprende deve servir para você usar em seus relacionamentos, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, devem servir para te tornar uma pessoa melhor, para te fazer feliz e que você possa fazer as outras pessoas felizes também. Os ensinamentos budistas não são só para que você use isso como estudo ou para aumentar a sua intelectualidade, não. Os ensinamentos budistas servem para a sua vida cotidiana, devem servir para a sua vida cotidiana. A existência do universo e a vida humana possuem uma profunda relação, tanto física quanto espiritual. Isso é justamente a lei da interdependência. Todos nós, todos os seres são interligados de alguma forma. Nós não somos capazes de enxergar essas ligações, mas elas existem. Elas podem ser positivas ou podem ser negativas, depende do karma qual nós estamos acumulando. Então, eu faço coisas boas, eu acumulo virtude justamente para que essas minhas ligações, essas relações sejam positivas. Ao passo em que, na medida em que eu tomo ações equivocadas, eu acabo acumulando karma negativo e atraindo essas relações de forma negativa também. 10º item. Tal como uma orquestra, o mundo é composto por uma infinidade de seres, particularidades e relações. Mesmo assim, é capaz de reger com harmonia e equilíbrio. Esse é um conceito que nós chamamos de Itai Doshin. Quer dizer, apesar de qualquer diferença, nós podemos lutar por algo em comum. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem uma característica, mas ainda assim nós podemos trabalhar juntos, nós podemos viver ou fazer algo em harmonia. Assim como uma orquestra. Cada um toca um instrumento diferente, mas todos nós, em harmonia, podemos tocar a mesma música. Essa é a intenção da prática budista. O Sutra Lotus traz essa base. Cada ser nesse mundo nasceu com uma missão, e isso não significa necessariamente ação. Há seres que, pelo simples fato de existirem, já estão cumprindo a sua missão. Isso é o conceito de respeito por todos os seres que nós devemos ter. Mesmo um ser humano ou a árvore que está lá na rua, todos têm a sua missão. A árvore, pelo simples fato de estar lá parada, ela está cumprindo com a sua missão. Ela deve também ser respeitada. Por isso que nós rezamos pelo meio ambiente, nós procuramos respeitar todos os seres, animais, o meio ambiente, enfim. Porque todos eles têm a sua missão. Todos eles estão ali cumprindo essa missão, mesmo que não seja a mesma coisa que eu estou fazendo. Um dia, talvez eles estejam na mesma condição que eu, assim como talvez no passado eu também já estive na mesma condição que eles. 12º.
Todos os seres humanos compartilham do espírito do Buda primordial e da vida do universo. Portanto, compaixão e solidariedade devem fazer parte da nossa natureza. Qualquer coisa que vá contra a harmonia irá gerar karma negativo e sofrimento. Bom, é aquilo que nós falamos, né, da orquestra. Cada um toca um instrumento diferente, mas em harmonia nós podemos tocar a mesma música. Agora, se alguma pessoa de propósito quebra essa harmonia, tenta fazer as coisas de forma a prejudicar essa harmonia, essa pessoa está acumulando karma negativo. E aí, pelas relações negativas que ela vai atrair, ela vai acabar sofrendo ou causando sofrimento. Então nós sempre devemos, através da compaixão, através da compreensão, através dessa vontade de entrar em harmonia, sempre devemos buscar ajudar a pessoa que está ao nosso lado a tocar junto com a gente. Eu toco violino, ele toca piano, não importa. O que importa é que em harmonia nós podemos tocar juntos. Então eu te ajudo, você me ajuda. Nós devemos ter esse sentimento de compaixão. E quem não tiver esse sentimento estará sim trazendo sofrimento para si mesmo ou causando sofrimento nas outras pessoas. 13º item. Na vida existem sofrimentos e prazeres. É importante não negligenciar quando os ventos sopram a seu favor, nem desistir quando os ventos sopram contra. Resistir às adversidades leva à compreensão do sentido da vida. Todas as coisas boas, todas as coisas que nós temos em abundância na nossa vida, seja a saúde, seja condição financeira, seja amigos, felicidade, o que quer que seja, é porque num passado ou vidas passadas eu plantei essa causa. Então eu estou simplesmente colhendo os frutos dela. Assim como todas as coisas ruins, todos os nossos sofrimentos também são por causa de causas que nós criamos desde o nosso passado ou em vidas passadas. Mas isso também significa que quando a situação está ruim, ela pode ser melhorada. Basta que eu acumule virtude, que eu elimine esse karma negativo e as coisas podem mudar. Então eu não devo desistir, não devo achar que esse é meu destino e é assim que é e é assim que vai ser sempre. Não, eu posso mudar esse destino. Mas também, quando as coisas estão indo bem, está tudo certo, eu estou feliz, está tudo bom, eu também não posso ser uma pessoa negligente. Senão eu acabo perdendo essa virtude, gastando essa virtude e o karma negativo nunca para de acumular. Justamente por causa dos nossos venenos que também sempre estão ali trabalhando. Então por isso devemos sempre estar nos lapidando. Nunca devemos ser acomodados ou negligentes em relação à nossa lapidação espiritual. Para ser feliz e se manter feliz, a lapidação deve ser constante. 14º item. É importante sempre lapidar o próprio coração através do desenvolvimento da natureza búdica. Para isso, a fé nos ensinamentos e na força do Namu-myoho Renge-kyo são imprescindíveis. O abandono do ego e o desenvolvimento da compaixão aí se encontram. Bom, é justamente o que a gente acabou de falar. Você constantemente deve estar lapidando a sua natureza búdica. E isso é que vai fazer com que a gente consiga desenvolver a compaixão, e isso é que vai fazer com que a gente consiga abandonar o nosso ego, aquelas coisas que acabam nos fazendo sofrer, e a compaixão necessária para que a gente viva em harmonia. 15º item. A iluminação se concretiza a partir da harmonia dos seres. O Dharma de Buda, o Sutra Lotus, é a busca por essa harmonia. Portanto, almejar a iluminação é expandir o Dharma, o Namu-myoho Renge-kyo, pela lapidação espiritual de todos. Bom, objetivo da nossa prática é justamente buscar essa harmonia, mas não é eu buscar essa harmonia só para mim, é buscar a harmonia de todos. Todos devem estar em harmonia. Por isso, tudo aquilo que eu aprendo e que me faz bem, eu devo também ensinar e transmitir para aquelas pessoas à minha volta, para que elas também possam encontrar
essa harmonia. A minha forma de lapidar o meu espírito é através do Dharma de Buda, é através da prática do Namyo Renge Kyo, é através desses ensinamentos, dessa meditação. Então é isso que eu vou transmitir para as outras pessoas também. Se funciona para mim, eu tenho certeza que vai funcionar para elas também. Se eu vou ao templo e me torno uma pessoa melhor, eu gostaria que fulano, ciclano ou beltrano estivessem sentados ali do meu lado também, estivessem ouvindo os mesmos ensinamentos que eu, estivessem sentindo a mesma alegria que eu sinto. É isso que se diz expansão. E o último item, o mais importante da iluminação, não é o resultado, mas sim a causa. A prática do Namyo Renge Kyo e a lapidação espiritual são a causa da iluminação. E é através dessa causa que podemos ser felizes e fazer os outros felizes. Podemos desenvolver a compaixão e evoluir como ser humano. A iluminação é uma consequência, mas a felicidade encontra-se na causa. Vamos pegar como exemplo um alpinista. A felicidade do alpinista não é ficar lá no topo da montanha. A felicidade dele é justamente aquele caminho, o desafio da escalada. Né? Essa é a montanha mais alta, essa é a montanha mais gelada, essa é a montanha mais difícil. Enfim, usar todos aqueles equipamentos, usar toda a sua habilidade, enfim. Esse caminho, essa escalada é a felicidade dele. Essa, na verdade, é a atividade dele, né? Chegar lá no topo é só uma consequência, né? Da mesma forma, a iluminação não deve ser o nosso fim. A nossa felicidade mesmo é esse caminho, é essa lapidação, é aqui que a gente é feliz e faz as pessoas felizes também. A iluminação vai ser só uma consequência, mas a nossa principal finalidade é o caminho. Então, é aqui que nós vamos encontrar a felicidade. A felicidade não está na iluminação, a felicidade não está em outro mundo, a felicidade não é depois que eu morrer, a felicidade é agora. Basta que eu esteja nesse caminho da lapidação. Eu vou encontrar a felicidade e eu vou fazer outras pessoas felizes também. Esse deve ser o meu objetivo em estar praticando o Sutra Lotus. Bom, claro que esses 16 itens estão longe de ser todo o conteúdo do Sutra Lotus, mas é um resuminho sobre a ótica do Sutra Lotus. Então, são mais ou menos os fundamentos, né, as bases teóricas que você encontra no Sutra Lotus para que a gente faça a nossa prática budista. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostaria de se aprofundar em algum desses assuntos ou no próprio Sutra Lotus, eu recomendo que você procure um templo onde a gente possa conversar pessoalmente e estudarmos e principalmente praticarmos juntos. Tem certas coisas que a gente não consegue explicar num vídeo porque precisa de uma prática anterior. A pessoa realmente ela precisa sentir na prática antes de entrar na teoria. Por isso que a gente acaba dando uma boa resumida. Mas se você gosta, se você quer se aprofundar, eu recomendo que procure um templo do budismo primordial e a gente pode conversar pessoalmente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e nos ajude a expandir, a levar esses ensinamentos a cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Até a próxima. Arigatou gozaimasu.